Olá pessoal, meu nome é Cibele Paixão, esse é mais um vídeo do meu canal. Bem, continuando aí, essa série de vídeos, fazendo a leitura da Constituição, hoje nós vamos começar no artigo 5º, tá pessoal? E aí, como eu sei que vocês não gostam de aulas muito longas, o que eu resolvi fazer? Vou colocar o cronômetro aqui, e aí quando a gente tiver aí com mais ou menos uns 30 minutos de leitura, eu encerro o vídeo e a gente continua no próximo vídeo, né? Os vídeos sobre a leitura da Constituição vão ficar sendo sempre às terças e quarta-feira, tá certo? Bem, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de tocar o sininho de notificações, porque essas aulas de Constitucional são muito importantes. A última aula teve poucas visualizações, eu creio porque eu tô trazendo um assunto diferente, né? Então pode ser que o YouTube não reconheça ainda que seja de interesse de vocês, então por isso que é muito importante vocês tocarem o sininho de notificações. Como o artigo 5º é grandão, né? Ele é gigante. Aí nós vamos colocar o cronômetro e aí quando der 30 minutos eu paro. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar o vídeo, iniciar aqui o cronômetro e vamos lá. Vamos começar no artigo 5º. O artigo 5º, ele fala sobre os direitos individuais e coletivos. E é por isso que ele é tão importante. O artigo 5º, sem dúvidas, é um dos artigos que mais caem em concurso público. Você precisa saber esse artigo de trás para frente, de frente para trás, de có e salteado, tá certo? Então vamos ler aí, ó, o artigo 5º, tem estrelinha, tá em negrito, e eu vou falar tudo que eu souber para ajudar vocês. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O que é que nós podemos tirar de importante já nesse primeiro, no comecinho do artigo, né? Bem, primeiro é que todos são iguais perante a lei, sejam eles brasileiros, né, ou estrangeiros morando no Brasil. Todos têm direitos iguais. E todos vão ter direito à inviolabilidade do direito. Aí presta bem atenção. A vida, a liberdade, a igualdade e a segurança e a propriedade. Então, pessoal, essas 5 palavrinhas que tem aqui, eles são os 5 pilares dos direitos individuais e coletivos. Vocês vão ver que os próximos incisos, eles vão falar sobre quais são esses direitos. E todos esses direitos, eles vão estar ligados de alguma forma a esses 5 pilares. Então vamos lá, né, com o meu post-it. Quando eu pego o post-it, vocês sabem que é importante. Então vamos lá, ó. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esses 5 são os 5 pilares dos direitos individuais e coletivos, certo? Todos os direitos individuais e coletivos vão estar ligados a um ou a mais de um desses aqui, e eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá? Olha só. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Então, esse primeiro, o inciso 1, ele fala que os homens e as mulheres devem ser iguais, tanto em direitos quanto em obrigações nos termos dessa Constituição. Esse primeiro inciso, ele está ligado, por exemplo, à igualdade, porque ele fala que homens e mulheres são iguais perante a lei, certo? Perante a Constituição. Então, lógico que eu não vou ler todos e ficar voltando e mostrando. Gente, esse aqui está ligado à vida, esse aqui está ligado à propriedade. Vão ter alguns deles que vão estar ligados a mais de um dos pilares.
Mas para vocês entenderem, desde já, que todos os direitos individuais e coletivos vão estar ligados de alguma forma a um desses 5 pilares, ok? Aí agora a gente vai continuar a leitura, depois você pode fazer essas ligações, né? E entender direitinho como é que funciona. Ah, pessoal, mais uma coisa, bem rapidinho aqui para vocês. Teve uma pessoa que me perguntou no último vídeo como ela faria para adquirir esse material que eu uso. O material que eu estou usando é a Constituição. No último vídeo eu deixei o link da Constituição para você acessar o site do Planalto. E esse material que eu uso, ele é um material que eu comprei. Eu vou deixar também o link se você quiser comprar esse material. Ele é um caderno de estudos da Lei Seca. Inclusive eu tenho um destaque mostrando ele direitinho como ele é lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá para você ver, né? Ver como é que ele é. E se você tiver interesse em adquirir um, você clica no link que também vai estar na descrição para adquirir o seu material. Então vamos lá, vamos continuar, era só para tirar essa dúvida. Então, primeiro, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, nenhuma pessoa pode ser obrigado a fazer alguma coisa que não esteja na lei, ou deixar de fazer alguma coisa que não esteja na lei. Então, por exemplo, eu não posso te obrigar a vestir camisa azul todo sábado. Por quê? Porque não está na lei, certo? Mas se você matar alguém, lá no Código Penal está dizendo que matar alguém é crime. Então, se você matar alguém, você será preso. Então, o inciso 2 ele fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, se não estiver na lei, ok? O terceiro agora. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse também é muito importante, né? Ninguém pode ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato. O que é que significa isso aqui? Significa que você pode ir lá nas suas redes sociais, no seu Twitter, por exemplo, e manifestar, falar o que é que você pensa. Mas não pode haver o anonimato, tá ok, pessoal? Então, você pode manifestar o pensamento? Pode sim, porém é proibido, vedado significa proibido o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O que é que significa isso daqui? Você tem direito à resposta. Então, se alguém falou alguma coisa contra você, se alguém inventou uma mentira, né? Alguma coisa contra você, você vai ter direito à resposta proporcional ao agravo. Então, se a pessoa foi lá no Facebook, escreveu um textão lá, inventou uma mentira em relação a você. Você entrou com ação ali contra aquela pessoa, ela vai ter que se retratar proporcionalmente, ou seja, ela vai lá no Facebook e vai se retratar, e você também tem direito a dar a sua resposta também ali na mesma proporção. Quando eu falo em proporção, significa que se uma pessoa falou algo de você, né, que levou você até a justiça por aquilo que ela falou, lá no Facebook, então ela não tem que se retratar, por exemplo, no jornal, em rede nacional, por exemplo, né? Então tem que ser proporcional, ok? 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ou seja, não pode ser violado. Todas as pessoas têm direito de acreditar no que elas quiserem acreditar, de crer no que elas quiserem crer, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, as pessoas têm direito ao livre exercício dos cultos religiosos e a lei garante a proteção a esses locais de cultos e suas liturgias.
Próximo. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Aqui é, por exemplo, quando as igrejas têm o direito de fazer culto nas prisões, nos asilos, nos orfanatos, tá bom? Sejam lá entidades civis ou militares de internação coletiva, ok? Próximo. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo, então existe uma exceção. Primeiro, o artigo fala que ninguém pode ser privado dos seus direitos pela sua crença religiosa ou pela sua convicção filosófica ou política, mas existe uma exceção. Essa pessoa pode ser privada de direitos se ela invocar a sua convicção filosófica ou a sua crença religiosa para se eximir, ou seja, para deixar de cumprir alguma obrigação legal que é imposta a todas as pessoas, ou seja, todo mundo tem que cumprir. E aquela pessoa usa a sua convicção filosófica, política ou religiosa para dizer, não vou fazer porque eu não acredito nisso, não acredito que deva ser feito, eu não posso fazer, minha religião não permite. A pessoa se eximiu e ainda se recusa a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Então, o exemplo que os professores costumam dar é o exemplo dos testemunhas de Jeová, né? Que eles não fazem nada no sábado. Tá? Me perdoem se eu estiver falando de uma forma muito simples ou errada, eu não conheço, mas eu estou tentando dar esse exemplo porque para mim foi o melhor exemplo que me fez entender. Então, por exemplo, o testemunha de Jeová, ele não faz nada no sábado. E aí, de repente, tem algo uma prova da faculdade que ele tem que fazer e é no sábado. Então, a faculdade, ela tem por obrigação dar outra opção, outro dia para aquela pessoa fazer a prova. Então fala assim, não, tudo bem, você vai fazer na segunda, né? E aí, ainda assim, a pessoa se recusa a cumprir essa prestação alternativa, tá? Usando a sua convicção filosófica, política ou crença religiosa. Aí, se ela não cumpriu a obrigação e se recusou a cumprir a prestação alternativa, ela pode ser privada de um direito, né? O direito de ter ali sua nota, por exemplo, na prova e pode até ser reprovada. Vocês entenderam isso? Eu espero que sim. Vamos continuar. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, para você se expressar intelectualmente, artisticamente, cientificamente, se comunicar, você não precisa de licença e não pode haver censura à sua expressão, certo? 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, são invioláveis, não podem ser violados. A intimidade das pessoas, todas as pessoas têm direito ali no seu lar a ter a sua intimidade preservada, né? Vida privada, honra e imagem. Esse aqui é muito importante, ele cai muito e ele cai principalmente para o pessoal que faz concurso para a área de segurança, né? Então, vamos lá, eu vou ler primeiro e depois eu faço o esqueminha aqui no post-it para vocês. Olha só, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo, aí vem uma exceção, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, vamos fazer um esqueminha? Vê só. Deixa eu puxar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Imagina aí a sua casa, certo? Vou desenhar uma casinha. Não tá bonita, mas é uma casinha, né? Então, veja só. A sua casa é asilo inviolável. Imagina aqui uma proteção, né? Significa que é um asilo, significa que você está protegido. É um asilo que ninguém pode violar, ninguém pode entrar na sua casa sem a sua permissão.
Essa é a primeira parte do artigo. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o seu consentimento. E aí vem as exceções que vão quebrar essa inviolabilidade da casa. Quais são essas exceções? A primeira é no caso de, vamos botar uma setinha aqui, de flagrante delito ou desastre. Então, a primeira é no caso de flagrante delito ou desastre. A segunda é para prestar socorro. Prestar socorro. Eu falo já sobre a terceira. O que é que vocês têm que saber sobre a primeira e a segunda? Flagrante delito, tá ocorrendo um delito lá dentro da sua casa, um crime. Então a pessoa vai pedir autorização para entrar? É claro que não. O marido tá batendo na mulher, Lei Maria da Penha, é crime. Você vai pedir autorização para ele para entrar? É claro que não. No caso de desastre, então tá havendo um incêndio, alguma coisa, a pessoa vai, não vou entrar porque eu preciso de autorização? Claro que não. E para prestar socorro, né? A pessoa tá passando mal, não pode levantar para abrir a porta, enfim, você vai entrar sem autorização dessa pessoa. O primeiro e o segundo é independente do horário. Pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser qualquer horário. Flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, qualquer horário. Aí o terceiro, ele só vai poder ser durante o dia, por isso que eu vou colocar um sol. Vocês estão vendo que eu não sou boa desenhista, né? Colocar um sol para vocês lembrarem que o terceiro só pode ser durante o dia, olha só. Ou, aí para prestar socorro, né? Ou durante o dia por determinação judicial. Aí você coloca determinação do juiz. Então aqui, por exemplo, é quando a polícia faz uma batida para entrar, para investigar alguma coisa. Então, durante o dia, por determinação judicial, a polícia, por exemplo, pode entrar na sua casa sem a sua autorização. Então, a casa é um asilo inviolável, ninguém pode entrar sem a sua permissão e tem 3 exceções. As 2 primeiras podem ser em qualquer horário, que são flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro. A terceira só pode ser durante o dia e por determinação judicial. Ok? Espero que vocês tenham entendido, porque esse artigo ele é muito importante, ele cai muito em prova. Vamos continuar. Próximo, é inviolável, não pode ser violado, não pode ser quebrado o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e dos dados e das comunicações telefônicas, salvo, sempre tem uma exceção, né? Então vamos para a primeira parte do artigo que fala que não pode ser quebrado o sigilo das correspondências, ou seja, ninguém pode pegar uma carta que chegou na sua casa e abrir para ver do que se trata, né? Das comunicações telegráficas e dos dados e comunicações telefônicas. Dados são, por exemplo, hora da ligação, quanto tempo durou a ligação, e comunicações é como o grampo, né? O grampo que você escuta, literalmente, que a pessoa está conversando ali com quem ela falou, o que ela falou. E aí tem uma exceção para esse último caso, que são dados e comunicações telefônicas. Olha só, salvo no último caso, por ordem judicial, então o juiz autorizou, nas hipóteses em que nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Aqui, essas hipóteses, né? Quais são as hipóteses que podem quebrar o sigilo das ligações telefônicas e dos dados? Essas hipóteses e essa forma, você vai ver lá em direito penal, tá certo? Mas o que você precisa saber é que as ligações telefônicas, né? Os dados e as comunicações, a princípio elas são invioláveis, mas existe uma exceção. Por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, que é o inquérito policial, ou instrução processual penal, ok? Próximo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. O que significa isso? Você pode ter a profissão que você quiser, porém existem profissões que precisam, que a lei estabelece que você tem que ter uma qualificação. Por exemplo, para você ser um médico, você precisa fazer faculdade de medicina, se formar, ter sua licença, né? O seu cadastro ali no Conselho Nacional de Medicina. Para você ser advogado, você precisa ser bacharel em Direito, você precisa passar na prova da OAB, ter a carteirinha da OAB, tudo certinho. Então, se for uma profissão que não precisa de qualificação, você pode fazer o que você quiser, tá bom? Mas se não fosse precisar de qualificação, você precisa dessa qualificação. É isso que esse artigo está dizendo, ok? Próximo. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Prestem bem atenção. Você pode se locomover dentro do território nacional, de uma cidade para outra, de um estado para o outro, livremente em tempos de paz. O que as bancas costumam colocar nas questões é livre a locomoção em território nacional em qualquer tempo. Em qualquer tempo não, porque, por exemplo, em tempo de guerra ou em estado de sítio, estado de segurança, podem haver algumas restrições de direito, inclusive a restrição de locomoção, toque de recolher, por exemplo. Então, presta bem atenção. É livre a locomoção no território nacional? Sim, é livre, porém em tempos de paz. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, ou seja, entrar no Brasil, permanecer no Brasil ou dele sair com os seus bens, ok? Próximo. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Pacificamente, ou seja, em paz e sem armas, em locais abertos ao público, numa praça, por exemplo, independentemente de autorização. Não precisa de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. O que é que você precisa saber sobre o direito de reunião? Vamos para o post-it? Vamos lá. Reunião. É livre, ou seja, é livre o direito de se reunir em locais abertos, em paz, sem armas, tá bom? E aí, ó, não precisa de autorização. Não precisa de autorização. Porém, é apenas exigido o prévio aviso. Então, precisa de prévio, ou seja, anterior, um aviso anterior, né? Prévio aviso. Por que eu tô escrevendo, desenhando isso aqui para chamar a atenção de vocês? Porque nas questões eles colocam que é livre o direito de reunião, não precisa de aviso, mas precisa de autorização. Entenderam? É assim que o examinador faz para você cair na pegadinha e errar a questão. Então lembra, o direito de reunião é livre, lógico, pacificamente, ou seja, em paz, sem armas, ok? E não precisa de autorização, mas precisa de prévio aviso. Por que precisa desse prévio aviso? Para que você não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, para não acontecer de chegarem, por exemplo, tem uma praça, tem um grupo de jovens que pretende fazer uma apresentação cultural e tem uma igreja que quer fazer uma reunião religiosa. Aí vão chegar os dois no mesmo local, então por isso que precisa de prévio aviso, tá certo? Então, olha só. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar. Então, no nosso país podem haver associações? Sim, podem, né? A gente tem a Associação dos Recepcionistas da Rede Hoteleira, a Associação dos Moradores, enfim, existem vários tipos de associação. É livre essa associação, desde que sejam para fins lícitos, e é vedada, proibidas as associações de caráter paramilitar. Caráter paramilitar são, por exemplo, pessoas que fazem a função que é dos militares, né, usando armas, sei lá, protegendo, combatendo o crime, mas não são militares, né? Então, é proibida as associações de caráter paramilitar. Vamos continuar. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas. Elas independem de autorização, sendo proibida a interferência estatal do seu funcionamento. Então, associações e cooperativas podem ser criadas, não precisam de autorização e é proibida a intervenção do Estado no seu funcionamento. É só isso que vocês têm que lembrar em relação a associações e cooperativas. Não precisam de autorização para serem criadas e é proibida a interferência do Estado no seu funcionamento.